Olá, formáticos! Esse é o primeiro vídeo da APNP Matemática 4. Bom, eu vou, a partir de agora, começar a chamar vocês de formáticos, porque é a mistura de formandos com matemáticos. Olha só que criatividade minha, não? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer um vídeo para cada exemplo, né? Esse é do arquivo da semana 3, né? E esse é o primeiro exemplo. A gente precisa observar os poliedros, contar, né, o número de faces, vértices e arestas de cada poliedro. Né? Então, aqui nós temos o exemplo de poliedros, que são esses sólidos formados por polígonos, né? Então, para até comentar um pouco do conteúdo, né? Então, aqui são vértices, né? Os vértices são o encontro das arestas. As arestas são o encontro de duas faces consecutivas e as faces são os polígonos que formam o poliedro. Então, reconhecendo isso, a gente só vai ter o trabalho nesse exemplo de contar. Às vezes não é tão fácil assim, dependendo da figura, né? Então facilita conhecer a figura, como nesse primeiro caso, ó. Esse primeiro é um cubo, né? No formato de um dado que a gente usa para jogar, muito comum. Logo, a gente tem mais conhecimento, inclusive a gente pode pegar um dado real e contar, né, o número de faces, porque a representação, né, de um objeto tridimensional no plano, que eu também comentei no texto, ela é muito complicada, então a gente tem que fazer um exercício de abstração. Inclusive aqui, né, as arestas que a gente não vê, né, que estariam, né, dentro do sólido, tá, aparecem pontilhadas. Então, ó, aqui eu coloquei, né, faces, vértices e arestas, mas não necessariamente a gente tem que seguir na mesma ordem. A gente pode contar conforme o que a gente achar mais fácil. Por exemplo, aqui eu vou começar a contar os vértices. Né? Aqui eu posso até riscar e contar, ó, 1, 2, 3, 4, que é essa face de cima. Então, essa face de cima tem 4 vértices. E se a gente olhar, ó, a face de baixo também tem mais 4 vértices. Então, esse aqui seria o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. Então, aqui são 8 vértices. Vou tentar fazer de cor diferente aqui. Vou botar um verde. Bom, agora eu vou contar as arestas. Né? Cada um eu vou, né, não tem ordem nenhuma, eu vou contar como eu quiser. Então, eu vou contar as arestas. Ó. Aqui é uma aresta, 2, 3, 4. Agora eu vou contar as arestas aqui, ó, da lateral do sólido. Então, aqui 5, aquela pontilhada que a gente não enxergaria, 6, 7, 8. E agora faltam as de baixo. Então, a nona, a décima, a 11ª e lá outra que a gente não enxerga, que está pontilhada, a 12ª, e então são 12 arestas. Bom, para a gente contar o número de faces, a gente pode pensar, está muito poluído agora, então vou apagar todos os riscos que eu fiz, e vocês também podem fazer, de repente, isso em algum programa que risque, né, os arquivos de vocês, se vocês não quiserem imprimir, e se imprimirem, né, fica mais fácil para contar, mas aí a gente gasta, né? Bom, agora a gente vai contar as faces. Bom, essa de cima, eu posso contar a de baixo. E agora a gente tem que contar as dos lados, né? Então, essa aqui, dessa lateral esquerda, a do fundo, 4, a da lateral direita e a da frente. Então, são 6 faces. Aí vocês podem pensar, mas essa é fácil, porque um cubo a gente está cansado de conhecer. E vocês têm um pouco de razão.
Vamos para esse outro poliedro aqui, né? A letra B, o poliedro da letra B. Então, a gente vai tentar fazer a mesma coisa. Aqui, eu também vou começar pelos vértices. Eu vou usar azul agora para os vértices. Eu vou começar, né, do topo até a base. Então, aqui 1, 2, 3, 4. Notem que aqui, ó, nesse pedaço intermediário, tem mais 4 vértices. Então, 4, 5, 6, 7, 8. E para finalizar, tem mais 4 na base. 9, 10, 11, 12. Aqui eu estou numerando para deixar bem esclarecido, mas então são 12 vértices. Então, agora eu vou contar as faces. Então, ó, olhem esse do topo, né? É 1. Aí, a gente tem que fazer aquele esforço de abstração, né? Ver aqui, ó, pontilhado, aqui, ó, o lado, a face formado por 2 visíveis, ó, e 2 pontilhados que a gente não tá vendo. É do topo na esquerda. E tem lá no topo, no fundo. Então, é a terceira face. Aqui a gente tá vendo, né, a quarta face, que é esse trapézio aqui. Essa face é trapezoidal, né, para confundir a língua. Essa da frente, então, são 5. Então, aqui nesse topo são 5 faces. Bom, agora eu vou essas faces que são retangulares, quadradas talvez. Então, aqui lateral esquerda, fundo, lateral direita e frente. E tem a base, né? Então, aqui são 10 faces nesse poliedro da letra B. Bom, vamos contar as arestas agora, então. Então, as do topo, 1, 2, 3, 4. Agora, desse tipo telhado, né, as laterais. Então, vai mais 4, ó. 1, 2, 3, 4. Então, aqui 5, 6, 7, 8. Notem que aqui, ó, neste quadrado, são mais 4. Então, 9, 10, 11, 12. Agora, as laterais dos quadrados. 13, 14, 15, 16. E agora só falta as da base. 17, 18, 19 e 20. Então, são 20 arestas. Vamos agora para o polígono do exemplo D. Sim, eu pulei o polígono C e eu vou pedir para vocês resolver como exemplo. Então, alguns eu não vou fazer e os que eu não fizer, você já tem base para fazer como exercício, certo? Então, aqui eu vou começar, já que eu tô com a caneta da aresta, eu vou começar com a aresta. Então, notem aqui, ó, uma, as do topo. Essa aqui a gente não enxergaria, tá pontilhada. 2, 3 e a outra pontilhada, 4. 5, 6, 7, 8. Essa daqui, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ó, aqui, ó, tem mais uma. 15, ó, 16 e 17. 18, 19, 20. Eu acho que agora só faltam 4. 21, 22, 23, 24. E riscar é bastante interessante para a gente não se perder, né? Que senão a gente pode se perder ou contar uma aresta mais de uma vez ou deixar de contar. Então, são 24 arestas nesse caso. Então, agora eu vou às faces. Eu escolhi a caneta laranja. Então, ó, tem uma face que é essa espécie desse C, vou chamar de C, lá atrás. Então, tem aqui atrás, tem esse
né? Então, duas faces. Ó, tem a face do topo, é a terceira face, e a face, que seria a base, né? A base do poliédro. Então, seria a quarta face. Ó, aqui tem o da lateral esquerda, então são 5 faces. Ó, e falta contar, né, desse côncavo aqui, né, dessa parte côncava. Então, são 5, agora 6, 7, 8, 9, 10. Então, são 10 faces. Certo? E agora falta a gente contar os vértices. Os vértices geralmente é mais fácil de contar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Inclusive, eu gostaria de fazer aquela edição de acelerar, né? Fazer aquela... Desculpe, passar essa contagem mais rápida, né? Hoje que eu falei junto, nem sei se eu contei certo, né? Mas aqui pela contagem, a gente não deixa eu escapar. Nenhuma, então, são 16 vértices. Certo? Então, vamos a mais um exemplo, a letra E. Mesma coisa, contagem. Vou começar contando os vértices. 1, 2, 3, 4. 5, mas parece uma escada, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso. Acho que é isso. 12. Foi tão rápido agora que parece que foi pouco. Então vamos às arestas. As 4 do topo, da face do topo. Vou contar as duas do lado esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou contar essas do lado direito. 7, 8, 9. Essa desse degrau aqui. 10, 11, 12. Mais duas aqui. 13, 14. Aqui do degrau de baixo. 15. Bom, agora só falta de baixo. 15, 16, 17 e 18. Então são 18 arestas. E agora as faces. Bom, como a gente vai riscar, não tem tanta preocupação. Ó, esse L aqui tem o da frente e tem o lá de trás. Então, vou botar aqui 2. Mas não pode se confundir também, né? Que é lá de trás. Então, 1, 2, a do topo, a da lateral esquerda, a de baixo, que seria a quinta face. E aí só falta contar as faces dos degraus. A sexta, sétima e oitava. Então são 8. Faces. Certo? É só ter cuidado e aí não tem problema. Essa letra F requer, a letra F e a letra G, elas requerem mais cuidado porque tem mais coisas que nós temos que precisar bem, né? Olhar bem e pensar em como seria a figura, a parte que a gente não vê. Por isso eu vou começar pelos vértices, que nesse caso é mais fácil de contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí parece que acabou? Não. Ó, porque notem aqui, ó. Aqui os pontilhados se interseccionam. Então é um vértice. E aqui também. Ó, mais um vértice. Né? Que esse vértice está saindo 3 arestas, ó. Então é o 10º vértice. Então a gente tem que ter esse cuidado, não fica tão evidente. Certo? Vamos às arestas. Então, as arestas vai ter outro cuidado que eu vou mostrar para vocês, ó. Então, ó, aqui vamos começar pelo topo, e as que a gente vê. 1, 2, 3. Mas tem mais 3 aqui, ó, pontilhadas da parte de trás. Então, 4, 5, 6. Bom, tem mais 2 visíveis aqui na frente. 7, 8. Vou contar as visíveis primeiro. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui embaixo, 14, 15, 16 e 17.
Ó, tem umas pontilhadas que é mais evidente, ó. 18, 19 e 20. Então, essas 20 arestas foram mais tranquilas. Mas aí qual é a questão? Tem coisas que estão escondidas e que a gente não está vendo pontilhado. Notem aqui, ó, o vértice número 5 e o vértice número 10. Tem que ter mais uma aresta, isso ali tá lá para trás, né? Porque esse vértice 10 tá lá atrás, a gente não tá enxergando. Então aqui a gente tem mais uma aresta, a gente não tá enxergando e não tá pontilhada, porque justamente essa aresta visível aqui da frente sobrepondo a que estaria pontilhada lá por trás. Né? Então, aqui seria a 21ª aresta. A mesma coisa aqui, ó, ligando o vértice 10 e o vértice 7. Né? Então, a mesma coisa, coincide, né? Porque o vértice 10 está lá para trás, né? E coincide que a gente tá com uma aresta que a gente não consegue ver e está justamente atrás da linha das arestas visíveis. Ah, e notem aqui que eu acho que eu deixei de contar uma. Essa daqui. Eu esqueci de contar essa, ó. Viu como é bom riscar e numerar para a gente não se perder. Então, aqui são 23 arestas, ó. Então, aqui, ó, agora a gente precisa contar as faces. Ó, então, ó, o que a gente pode perceber para ajudar? Todas aqui, ó, as faces, pelo menos da frente, são triangulares, né? Então, porque a gente tem que pensar no que a gente não está vendo, né? Então, vou procurar triângulos na parte de trás, ó. Então, ó, esse aqui, ó, é uma face, lá na parte de trás, tá? Então, vou contar essa primeira face. Então, face 1. Ó, aqui, ó, tem outro triângulo lá atrás também, ó, dessas duas arestas pontilhadas e essa visível, certo? Então, eu vou fazer assim, né? Já deveria ter combinado isso. Circular as faces que a gente não enxerga e as que a gente enxerga eu vou não circular. Então, aqui, ó, tem 3. As da frente, ó, que a gente tá enxergando, 3 e 4. Então, a gente já contou o topo. Vou contar as visíveis e depois as que a gente não tá enxergando. Então, estamos na 4, 5, 6, esse triângulo 7, 8, 9, 10. As da frente é mais fácil. Ó, notem aqui, ó, essa face aqui, ó, ligando esses 3 vértices, ó, duas arestas visíveis com uma aresta que não tá visível. Então, é a 11ª face. Ó, aqui, ó, lembra que tinha um vértice aqui, né, das arestas pontilhadas? Então, ó, esses 2 vértices, que é aquela aresta que a gente não vê, que tá lá para trás, e a pontilhada é mais uma face. Então, é a 12ª. Mesma coisa aqui para o lado direito, ó, ligando esses 3 vértices lá na parte de trás, que a gente não tá enxergando. Aqui, ó, a 14ª face, ó, também é um triângulo, ligando, ó, com essa aresta pontilhada e uma que a gente não enxerga, que tá lá para trás, que eu comentei com vocês, que tá sobrepondo, e essa aqui que a gente tá enxergando. Então, é a 14ª face. O que tá faltando que a gente não contou? Essa face aqui, que eu vou ver se eu coloco de outra cor, ó, essa face aqui, ó, que na verdade vai ser a única face, pelo que a gente está enxergando, que não é um triângulo, é um quadrilátero. Então, aqui é a 15ª
15ª. É a única face que não é um triângulo, é a 15ª face. Ele tem esse sulco, né, essa parte interna aqui, que vai dificultar um pouquinho a nossa visão. Por isso esse esquema aqui é cada vez mais necessário na hora de contar. Então aqui a gente percebe que na verdade aqui, ó, parece um hexágono regular, inclusive, né? Eu não sei se ele é regular, não dá para enxergar, mas que é um hexágono, a gente reconhece essa figura. Ó, aqui tem um hexágono. Nessa parte de dentro, que tá funda, tem mais 6 vértices. 7, 8, 9, 10, 11, 12. E na verdade agora só falta os vértices da base. Então também, ó, a gente reconhece a forma hexagonal. Então tem mais 6 vértices. Então, ó, 13, 14, 15, 16, 17, então são 18 vértices. certo? Vou tentar contar as faces primeiro. Então, observando, ó, que vocês estão vendo esses trapézios que estão nessa parte que está afundada para dentro, ó, são trapézios, ó. E, na verdade, eles estão relacionados a 2 hexágonos, né? Esse hexágono de cima é maior com esse hexágono de dentro lá, né? Tá no fundo. Então, aqui a gente deve ter 6 faces. 1, 2, 3. Essa aqui que a gente não tá enxergando, na verdade. Mais uma aqui, que eu tô até imaginando a 5ª. E essa aqui, a 6ª face. Certo? E tem uma face aqui, ó, porque o poliedro ele é fechado. Né? Então aqui, ó, nessa parte do fundo, tem mais uma face que a gente não tá vendo. Então a 7ª face, se contar a base, 8 faces. Agora então só faltam as faces laterais. 9, 10 e 11 que a gente tá enxergando, e mais 3, ó, estão atrás. Então aqui tem a 12ª, a 13ª e a 14ª face. Então são 14 faces. Então, só faltam as arestas. Vamos ver se a gente... Acelera. 6, ó, da mesma maneira, né? São 6. Ó, 5, 6. Ó, aqui como são 6 faces, lá do fundo, então deve ter mais 6 também. Então 7, essa a gente tá enxergando. 9, essa pontilhada 10, 11, 12. Agora, ó, do lado desse fundo, hexágono fundo, tem mais 6 arestas. Então 13, 14, 15, 16, 17, 18. Agora as laterais, ó. 19, 20, 21, 22, uma pontilhada 23 e essa lateral direita, 24. Então agora, finalmente, graças a Deus, só faltam as arestas da base. 25, 26, 27 pontilhadas, que a gente tá vendo. 28, 29, 30 arestas. Bom, nessa história aqui, ó, quem ganhou o número de faces? Quem é o poliedro que tem mais faces? Qual é o poliedro que tem mais vértices? Qual é o poliedro que tem mais arestas? Será que dá para fazer uma relação com todos esses valores? A gente vai ver isso na próxima semana. E aguardem o vídeo do próximo exemplo. Então, até mais, formáticos!